Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Agradecemos a todos aqueles que estão conosco nesse momento. E mais uma vez vamos fazer um estudo da doutrina espírita sobre um tema. E hoje será Perante Jesus, do livro Palavras de Vida Eterna. Faremos inicialmente uma leitura, em seguida uma prece para nós ambientarmos, para iniciarmos os estudos, e depois iremos fazer a reflexão que está prevista para hoje. Escolhendo o livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, abrimos na página cujo título é Sabes disso? Essas doces crianças que observas, com sublime enternecimento, são teus filhos, pérolas de luz, cujo escrínio geraste no coração, muitas vezes coagulando as próprias lágrimas. Tomaste algo de teu sangue e amassaste-o com o hálito de teu hálito. Adicionaste os melhores sonhos e os mais límpidos ideais e formastes semelhantes maravilhas que te nasceram por esperanças em flor. Sentindo-as por aves frágeis, a busca de asilo em teu peito, sabes acolher-lhes as necessidades no carinho incessante. Dias de laborioso cuidado, perseverando-lhes a existência. Noites de dolorosa vigília, quando a enfermidade aparece. Alimento, agasalho, escola, responsabilidades e inquietações. Entretanto, mais tarde, nunca te lembrarás de cobrar-lhes imposto de reconhecimento ou exigir se convertam em fantoches de teus caprichos. Vê-lhes a honradez e o trabalho, o passo reto e a independência construtiva representam em verdade todo o triunfo que ambicionas. E um dia, dobrado longo tempo sobre a tua renúncia, se essas crianças, transfiguradas em pessoas adultas, caem sob terríveis enganos na conquista da experiência, sabes esquecer as rugas de dor e refazer os ossos desconjuntados. Sabes começar a luta de novo para ajudar os rebentos da própria vida a se transferirem das dívidas de aflição para os júbilos do resgate. E a todos os que te reprovam o devotamento e a fadiga, censurando-te a persistência no sacrifício, sabes responder, na mesma reserva de confiança e ternura, com alegria misturada de pranto. São meus filhos. E Emmanuel conclui para nós. Isso acontece no lar terreno, onde as criaturas humanas, embora imperfeitas, não se resignam a ferretear os próprios filhos com estigma de escravos. Imagina, pois, a longanimidade do amor que vibra e reina infinito no lar divino da criação. Texto maravilhoso que Emmanuel nos traz e muito se alinha com o texto que nós vamos trabalhar hoje na nossa reflexão. Nesse texto, Emmanuel destaca que nós, aqueles que são pais, são responsáveis, acolhemos no nosso peito, conosco, nossos filhos, aqueles a quem temos a responsabilidade. E o que fazemos? Fazemos todos os esforços possíveis, tentamos dar exemplos, tentamos fazer o melhor para que ele possa progredir, para que esse enteado, para que esse filho ele possa ser feliz. E essa felicidade é que traz a nossa felicidade. E lá na frente, não queremos nada, só queremos a felicidade deles. Aí ele faz a reflexão e nos leva à reflexão. Se nós, com toda a nossa ainda imperfeição que temos, com todos os nossos erros, as nossas falhas, já fazemos isso pela nossa prole, que Deus, em toda a sua magnitude de perfeição, fará por todos nós? Eu não vou nem levantar a questão a Deus, mas e Jesus? Esse Espírito maravilhoso que há bilhões de anos já se preocupa conosco, com a nossa encarnação nesse planetinha, como um Pai maravilhoso acolhendo todas essas criaturas que aqui estão encarnadas nesse mundo de expiação e provas. Que alegria para Ele seria
se nós ouvíssemos os seus ensinamentos, seguíssemos os seus exemplos, e, enfim, pudéssemos lá na frente sorrir e dizer: conseguimos, somos hoje felizes. Imagina que alegria poderíamos proporcionar a Jesus. Como esse texto se alinha com aquilo que nós vamos tratar? Vamos então, onde estivermos ou quando estivermos, quando formos ouvir esse estudo, que possamos elevar nossos pensamentos a Deus, unindo nossos corações com os espíritos de luz, com os nossos amados anjos da guarda que sempre estão à nossa volta, com os espíritos familiares que nos acolhem, espíritos irmãos e amigos, que possamos aproveitar esse momento para refletir um pouquinho nas palavras do Cristo, em seu Evangelho maravilhoso de amor e luz. Pedindo a permissão ao amado Pai para que possamos iniciar os trabalhos do dia de hoje. Que assim seja. E assim, humildemente, nós vamos tentar trazer algumas perspectivas sobre o texto de Emmanuel, intitulado, como já disse, Perante Jesus, que é um texto pequeno. Sendo assim, vale a pena nos debruçarmos nele, fazermos uma leitura para tentarmos extrair aquilo que a nossa humilde percepção é capaz de avaliar para nosso estudo. E Emmanuel começa assim: diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura, sou eu, Senhor? O que Emmanuel está nos trazendo aqui é aquela passagem em que Jesus, um pouco antes dele ser entregue, pela, entre aspas, vamos colocar assim, pela traição de Judas, não é isso? Não vou nem colocar entre aspas, mas enfim, pela traição de Judas. Ele fala com seus discípulos e diz que um deles vai entregar Jesus. E aí os discípulos se comovem e falam: porventura sou eu, Senhor? Emmanuel continua: e quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-los em pensamento. É natural, né? Quantos de nós pensamos na figura de Judas e já pensamos incriminando? Como ele pode ter feito isso? Como pode ter entregue? E Emmanuel continua assim: por que teria tido a coragem de vender o divino amigo por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação frente ao Cristo. Aqui tem que parar para pensar. Eu estava falando de Judas, da traição, e Emmanuel nos pede para nós olharmos para nós mesmos. Porque nós estamos, entre aspas, acusando a Judas, mas e nós? Será que nós não estamos fazendo o mesmo para com Jesus? Judas, diz Emmanuel, teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Ou seja, Judas, ele, naquelas condições em que ele estava vivendo, naquela situação, ele teria cedido realmente aquela condição dominante à época. Teria imaginado, continua Emmanuel, que Jesus no Sinédrio avocaria a posição de emancipador de sua terra e de sua gente, exibindo incontestável triunfo humano. Olha só que interessante. Ele imaginava, dentro das condições da época, que aquela situação de Jesus, na realidade, ele entregar Jesus era uma forma que ele estava acelerando de que Jesus assumisse a posição que eles desejavam que Jesus o fizesse, como o verdadeiro rei, assumindo todo o seu triunfo. O que não aconteceu. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível teria assinalado a verdade. Assimilado toda a verdade, me perdoe. Ou seja, Judas ainda teve tempo, ainda percebeu e ainda percebeu a verdade ao ver o Cristo crucificado. Ao ver, quando eu digo, o Cristo passando por todas aquelas situações. Mas e nós? Ele pergunta. Em quantas existentes situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho do nosso desvaramento individual? Nos prélios da vaidade e do orgulho,
nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido dos nossos deveres, no aviltamento do nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus, meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante Cristo. O que Emmanuel nos traz aqui é o seguinte: devemos avaliar nossa deserção perante Cristo. Trazendo daquela leitura inicial que fizemos Justiça Divina, devemos avaliar nossa deserção para com nossos pais, que investiram tanto em nós. E às vezes nos caímos em erro, esquecemos de ouvir o que nossos pais falaram para nós, esquecemos os exemplos que nos foram dados no âmbito do lar. E aqui ele vai mais adiante. O que nós estamos esquecendo é de alguém que teve toda uma vida, desde o início da sua encarnação até o último instante derradeiro, uma vida de exemplo. Uma vida nos mostrando o amor, a caridade, como os elementos fundamentais para que a gente fosse feliz. E o que nós estamos fazendo? Em todos esses séculos de reencarnação, como diz Emmanuel, olvidando, esquecendo, sobrepondo o nosso orgulho, sobrepondo a nossa vaidade, colocando muitas vezes o nome de Jesus em vão, se aproveitando do nome de Jesus para conseguir também as nossas moedas, as nossas 30 moedas. Não fizemos isso tantas vezes em nossas encarnações? Quantos erros que tivemos? E ele conclui o texto falando o seguinte: teremos bastante força para desculpar as falhas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração? Porventura, existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? E aí fica a questão. Judas entregou Jesus, mas havia toda uma condição, havia todo um cenário. Nós, o que nós temos? Temos a nossa vida, em que a condição que nós vivemos é a condição que nos rodeia, muitas vezes mergulhado no materialismo, muitas vezes mergulhados na nossa ambição, no nosso erro, no nosso egoísmo, e esquecemos os exemplos e as palavras do Cristo. É isso que Emmanuel vem trazer para todos nós. Porque o que o Cristo espera? O Cristo, esse Pai, vamos colocar assim, pela condição com que Ele nos acolhe há milhões de anos, em que nós estamos aqui como filhos em seu colo, sendo conduzidos, sendo trazidos de uma maneira com auxílio de tantos outros espíritos que vieram unir essas forças junto ao Mestre Jesus para tentar nos levar ao caminho da felicidade, tentar levar os exemplos. Jesus, em toda a sua perfeição, ele veio só exemplificando a maior mensagem de Deus para conosco, que é o amor. O amor é a caridade, mas a caridade não para conosco, mas para com o próximo, fazendo com que essa corrente de amor se expanda. Imaginemos a perfeição de Jesus para poder registrar todos esses ensinamentos no Evangelho. Imaginemos que se trata de um espírito que, dada a sua perfeição, percorreu todos os mundos da escala dos mundos. Ou seja, enquanto nós passamos do mundo primitivo para o mundo de expiação e provas, e muito temos a trilhar ainda para tentar chegar numa condição mais elevada de espírito perfeito, Jesus assim já o percorreu. Há bilhões de anos já se encontra na posição de um espírito crístico, como coloca Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Um espírito crístico que foi responsável pela organização do nosso orbe, que procurou, dentro das formas mais belas, nos trazer a beleza de um planeta lindo e maravilhoso, como sendo a nossa escola de evolução e de progresso e de aplicação prática do seu Evangelho. E o que é o Evangelho de Jesus? O que é a vida que Jesus traz para a gente? Nada mais é do que aquilo tudo que ele vivenciou em mundos muito mais perfeitos do que o nosso. Em mundos onde o bem prevalece.
que ele vivenciou no período da erraticidade junto a outros espíritos de luz. E ele vem, encarna, no seio de todos nós, para exemplificar numa vida inteira de amor e caridade. Conforme coloca no questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec questiona qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os Espíritos respondem, Jesus. Ou seja, a pura perfeição que veio para tentar nos mostrar os caminhos. Assim como um pai que dá um exemplo, assim como um pai que se dedica pelos filhos, ele veio pessoalmente se dedicar a todos nós. E o que nós temos feito para com tudo isso que foi dado para todos nós? O que nós temos, de alguma forma, buscado fazer para fazer jus a essa dedicação integral a nós como pais? O que fizemos a esses pais? Enfim, ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que, a par de tantas possíveis colocações que poderiam ser feitas desse texto de Emmanuel, mas a nossa humilde percepção nos remontou a lembrar desse capítulo em que Kardec intitula como capítulo Sedes Perfeitos. E ele começa o capítulo em seu item 1 justamente naquela passagem que Jesus orienta a todos, sedes perfeitos assim como Deus é. Mas com todo cuidado, Kardec ressalta no item 2, temos que ser perfeitos dentro daquelas nossas possibilidades, dentro dos limites que permitem a nossa condição ainda num mundo de expiação e provas. Temos que alcançar naturalmente uma perfeição relativa. Essa perfeição que devemos buscar é aquilo que nós alcançamos nesse momento, nós que temos a possibilidade. Mas saindo do item 2 para o item 3, Kardec vem trazer um texto maravilhoso, que é aquilo que Jesus foi para com todos nós. Um homem de bem. E como eu já disse, dentro de todas as possíveis interpretações ou estudo que nós podemos fazer sobre esse texto, com toda a nossa humildade surgiu esse texto, me lembrou exatamente essa questão dos seres perfeitos e o homem de bem. Porque Jesus foi um homem de bem durante todo o tempo em que esteve aqui conosco. Como homem de bem, ele praticou efetivamente a lei da justiça, do amor e da caridade, tudo isso registrado em seu Evangelho. Na sua maior pureza, na sua maior perfeição e em toda a sua plenitude. Ele, com certeza, não haveria que interrogar, mas nós, com as nossas imperfeições, para nós praticarmos essa lei da justiça, do amor e da caridade, nós temos que apenas interrogar a nós mesmos se nós fizemos correto. Se nós realmente, de alguma forma fomos úteis nesse sentido. E se é que, com base nisso, ninguém poderia ter queixa de nós. É interessante que Kardec coloca a questão de que o homem de bem, ele deposita fé em Deus, em sua sabedoria, em sua bondade. E tem fé no futuro. Porque o homem de bem, ele sabe que toda essa vida que nós temos agora aqui é transitória. Ou seja, não temos que nos prender com os valores materiais. Claro, como diz até o último item, vivendo nesse plano terrestre, esse último item do capítulo que trata sobre isso, nós estamos aqui, temos que nos adequar e viver conforme as leis do plano material. Mas temos que viver pensando que isso é apenas uma passagem no seguinte sentido, da alegria que vamos ter com aquilo que vamos conquistar mais adiante. Em todas as vicissitudes da vida, temos que ter a confiança de que se tratam de expiações e provas, de que aquilo nada mais são do que ferramentas que nós mesmos escolhemos antes da nossa encarnação para tentar melhorar. É isso que temos que trabalhar em todos de nós como homem de bem. Possuindo um sentimento de amor e caridade, a gente tem que fazer o bem pelo bem. Tem que buscar fazer o bem pelo bem, assim como Jesus fez o bem pelo bem. Outro item que ele lembra é a questão da alegria, da satisfação nos benefícios que espalha. Imagina a alegria de Jesus, a sensação de felicidade em saber o quantos que ele levava a acolhimento. E até hoje, quanto eles levam.
a quantos ele leva acolhimento. Isso é uma alegria que o Espírito perfeito conquista, a felicidade suprema. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas amai ao teu próximo como a ti mesmo. Assim ele nos lembra. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente, sem distinção de raça, sem distinção nenhuma. Respeita nos outros suas convicções mais sinceras. É indulgente, é benevolente, perdoa. Tudo aquilo que o Mestre Jesus nos colocou. Tudo aquilo que ele nos ensinou em toda a sua trajetória no Evangelho. Tudo aquilo que, voltando àquela temática inicial, aquele primeiro texto que nós lemos, ele nos exemplificou. E assim como um pai se orgulha quando um filho busca fazer todos esses exemplos, se orgulha no bom sentido, vamos colocar assim, se sente feliz pelo filho ter conquistado isso. Imagina se nós começarmos a colocar essas qualidades do homem de bem em nossas vidas, assim como Jesus exemplificou em toda a sua vida. Que alegria poderíamos levar. Ainda coloca assim no texto: estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Ou seja, o homem de bem, ele busca ao tempo todo melhorar. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, às expensas de outro. Ou seja, procura sempre ajudar o próximo. Lembrando a questão 919 do Livro dos Espíritos, em que Santo Agostinho responde, qual meio mais prático a gente pode melhorar nessa vida? E ele responde: um sábio da antiguidade falou disse, conhece a ti mesmo. E ele fala que fazer o que eu fiz quando eu vivi na Terra, em que ele interrogava, no final do dia, interrogava a consciência dele mesmo para ver o que ele poderia ter feito de melhor, o que ele errou que ele poderia ter corrigido. É assim que nós devemos tentar buscar, para tentar melhorar a cada dia. Não abusa dos itens que nos foram concedidos, sabendo que tudo que nós temos aqui nesse plano encarnado é um empréstimo. Ou seja, tentar fazer o melhor uso possível daquilo que nos foi dado, que nos foi colocado como empréstimo. O homem de bem também ele se qualifica na questão de que, se ele está numa posição superior, ele respeita aqueles que estão embaixo, ele trata com benevolência, trata com caridade. Se ele está numa condição inferior na sociedade, ele procura fazer aquilo que lhe cabe de maneira correta, de maneira adequada. Esses são adjetivos. Em seguida ele coloca um texto, que no item 4, que são os bons espíritas, que nada mais são daqueles que aplicam as questões adequadas ao homem de bem. Apenas ele faz um ressalto, que é uma frase muito tradicional em todo o nosso meio espírita, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações mais. Esse é o verdadeiro espírito. Ou seja, é o esforço que devemos ter. Quem de nós, como pais responsáveis, que não fica feliz e não se agrada, realmente não se realiza, vamos colocar assim, com os filhos esforçados, que busca fazer o melhor possível, que busca atender tudo aquilo. É isso que precisamos fazer perante Jesus. Tentar fazer o melhor possível para fazer jus a esses esforços que há anos que ele faz conosco. Há bilhões de anos. Na qual ele veio numa vida inteira para fazer por nós. Precisamos fazer uma coisa que ele nos exemplificou tanto, que era a questão prática do Evangelho. O Evangelho ele precisa ser vivido, mas ele precisa ser vivido de maneira prática. Tentar colocar em prática aquilo que Jesus colocou em toda a sua vida. É isso que precisamos fazer para, de maneira bem tranquila, podemos sentir o nosso pensamento, olhar para dentro e falar perante Jesus: eu estou fazendo o melhor possível. Estou tentando fazer jus a todo esse seu sacrifício, todo esse seu trabalho por nós. Por fim, uma vez que o nosso tempo já transcende, é interessante nós lembrarmos a passagem que tem logo no Espírito da Verdade, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, em que o Espírito da Verdade nos faz o seguinte convite: tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutem de um extremo a outro do universo.
Homens e irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Quando ele fala aqui, são os espíritos superiores. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. É maravilhoso saber que Jesus nos conclama o tempo todo, não só pelos seus exemplos, mas pela sua luz, pela sua paz, pelo seu acolhimento, pelo seu amor, para que nós possamos adentrar nesse reino da alegria, da felicidade, do amor. Mas para isso precisamos nos esforçar. Precisamos fazer jus a tudo aquilo que Ele fez por nós, para que possamos chegar perante a Jesus e dizer: Mestre, eu fiz o que eu pude. Eu não lhe vendi por nada, muito pelo contrário. Estou aqui junto de Ti. Então essa é a reflexão que viemos trazer no dia de hoje. Agradecemos a todos que estiveram conosco, envolvidos nesse momento de paz. Agradecemos ao Mestre Jesus por sua benevolência, pelo seu amor, pela sua luz que nos ampara e nos acolhe, por ser um modelo e guia para todos nós e um exemplo maravilhoso. Sabemos que em Ti está o caminho da luz, está o caminho do Evangelho prático, está o caminho da felicidade, que é a que espera por todos nós, espíritos, filhos maravilhosos da criação, Espírito do Senhor, virtudes do céu. Que assim seja.